Como eu posso pensar numa thumb de metas de ano novo? Acho que eu vou fazer assim. Oi, gente, final de ano chegando, finalmente. E um tema que eu queria muito falar é sobre metas do ano novo. Eu acho que eu já errei muito nesse tópico, então já tive alguns anos aí errando e aprendendo. E hoje eu queria falar 10 dicas que me ajudam muito a pensar nas minhas metas pro ano seguinte. Porque eu acho que finalmente eu cheguei no meio termo de pensar em metas desafiadoras, mas que também sejam possíveis de ser cumpridas, pra gente também não chegar no final do ano frustrada e tipo, não consegui cumprir, enfim. É realmente esse equilíbrio que muitas vezes falta na hora da gente fazer esse planejamento. Então a primeira dica é não deixar para fazer as suas metas no último dia do ano. O último dia, né, que você vai fazer a ceia de ano novo, tem que lavar o cabelo, tem que se arrumar. E aí é muito difícil você parar para pensar na sua vida, nas coisas que você quer melhorar, nos seus objetivos assim pro ano seguinte, se você só tiver, sei lá, 20 minutos, 1 hora para pensar nisso. Então, até por isso que eu estou gravando num cenário diferente. Estamos gravando nas nossas férias, porque eu queria mesmo soltar esse vídeo antes para vocês terem esse tempo de fazer uma revisão e conseguir pensar nessa questão das metas com mais calma e realmente ponderar isso, não decidir assim de última hora. E só uma observação para as pessoas que estão vendo esse vídeo depois do ano novo, ainda é tempo, tá? Não fique mal por não ter feito suas metas desde o primeiro dia do ano. Aliás, essa é uma das dicas que eu vou falar, então tá tudo bem. Sempre é tempo da gente começar e realmente pensar aí nos nossos objetivos, então não fique noiada. A segunda dica que eu queria dar é, antes de pensar no ano seguinte, revisa o ano que passou. Tanto as coisas boas, né? O que você fez esse ano que deu muito certo, que você ficou orgulhosa, ganhou uma promoção, enfim, tudo que deu certo, mas também as coisas que não funcionaram, que às vezes até foram metas que você colocou no ano passado e não conseguiu cumprir. E por quê? Porque é justamente nesse movimento de entender o porquê das coisas não terem funcionado que você vai conseguir pensar em objetivos, né, e metas do ano que façam sentido com o que você tá vivendo, com você, com seus objetivos de vida. E não pegar uma meta aleatória do Instagram que serve para aquela pessoa, mas que não necessariamente caberia na sua vida. É muito importante você olhar para o seu ano, né, pensar o que deu certo, o que deu errado e olhar realmente mais para sua realidade, para sua vida do que para o que os outros estão fazendo e as outras metas, mas que às vezes não façam sentido com a sua vida de hoje. A minha terceira dica é pensar que as metas precisam ser mensuráveis e, se possível, divididas em pequenos passos. Vou explicar. Num exemplo fica mais fácil, né? Se você colocar assim, que você quer ler 12 livros no ano, beleza. É melhor, se você não tem o hábito da leitura, se você quer realmente começar isso, colocar que você vai ler 10 minutos por dia, porque é uma meta que você consegue todo dia metrificar se deu certo, não deu certo, deu certo, não deu certo, né? E ir ajustando ao longo do caminho. E você torna essa meta pequena por dia, né? Então, se você pensar em 12 livros por ano, parece às vezes uma coisa muito difícil de alcançar. Mas 10 minutos por dia é bem mais fácil, mais realista, parece mais possível. E quando você vai fazendo, né, um pouco por dia, você vai vendo quanto você também tá avançando naquilo. E aí isso vai te animando para continuar e conseguir caminhando cada vez mais com essa meta. E eu fico pensando também, né? Várias vezes eu coloquei uma meta de livro assim, tipo, 1 livro por mês no ano. E aí se eu já não li em janeiro, em fevereiro é muito mais desanimador, porque em fevereiro eu já vou ter que ler 2 livros, não um só. Então vai parecendo uma coisa muito difícil de ser alcançada, né? Então o melhor é realmente tentar dividir uma meta grande em como você pode atingir ela um pouquinho todos os dias. Agora, uma dica extra que me veio quando eu tava pensando nesse vídeo é que muitas vezes pra gente melhorar em um hábito, a gente precisa de 2 ou 3 mudanças conjuntas pra realmente você conseguir implementar essa mudança na sua vida. Então, por exemplo, vou voltar no hábito de ler mais. Uma mudança que você pode colocar, que vai te ajudar a colocar esse hábito em prática, que toda vez que você separar aquele tempo pra ler, você vai deixar o celular em outro cômodo, com certeza a sua leitura vai ser melhor e você vai realmente conseguir ler do começo ao fim aquele tempo que você estipulou, porque não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu várias vezes comigo. Tô lendo, aí eu vi uma frase legal, vou postar no story e aí de novo eu entrei na rodinha de hamster do Instagram. Pro nosso cérebro, né, ele é muito mais fácil a gente ficar rolando o feed do que lendo várias páginas, e ainda mais se você não tem esse hábito consolidado. Então também entender pequenas mudanças e ferramentas que vão te ajudar a realmente conseguir alcançar aquele hábito. E aí para deixar bem claro, né? Então ao invés de só colocar ler mais, colocar que toda vez que você for ler, o celular vai ficar separado, vai ficar em outro cômodo. E aí realmente você consegue sentar e ler 10 minutos ininterruptos, assim, do começo ao fim, sem
sem nenhuma distração. A quarta dica é você lembrar de que nós temos várias áreas na nossa vida. Então também não só colocar metas profissionais, ou só de saúde, ou só sociais, enfim, mas tentar fazer um equilíbrio disso. Não tem como a gente focar 100% em uma área sem desbalancear completamente outra. E tudo bem, às vezes isso é por um tempo, mas eu acho que quando a gente tá pensando assim num ano ideal e num movimento, né, de vida ideal, o melhor caminho é realmente pensar em pequenas coisas, mas em várias áreas da sua vida, né? Então, espiritual, trabalho, família, social. É interessante que todas essas áreas sejam contempladas para que também você não chegue só no fim do ano, sei lá, nossa, ganhei uma super promoção no trabalho, mas faz um ano inteiro que eu não vejo meus amigos. Isso também vai te prejudicar de alguma forma. A quinta dica é você pensar em metas que cabem na sua vida. Um exemplo, ano que vem uma das minhas metas vai ser essa questão do exercício físico, mas eu não posso colocar que é uma meta que eu vou fazer de janeiro a dezembro, porque meu bebê nasce em janeiro. Então, eu sei que vai ser uma meta lá do meio do ano para dezembro, por aí. Nem toda meta você precisa começar e terminar o ano fazendo ela. É legal você também pensar assim, a longo prazo, assim, né, no seu ano, e separando, não vai ser linear de janeiro até dezembro. Então tá tudo bem você fazer uma meta até março, aí depois outra de março até junho, sei lá, e aí de junho a dezembro outra. E antes de continuar, eu queria pedir pra você, se estiver gostando do vídeo, dar um joinha, se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, e bora pra sexta dica. E a sexta dica é você ser bem realista e não achar que você vai mudar completamente do dia 31 pro dia 1. Vamos supor que a sua meta é ser uma pessoa mais saudável em 2026. Beleza. Só que aí você não come fruta, você não vai na academia, você não consegue tomar água, né, direito, e aí você acha que no dia 1º você já tem que fazer todas essas coisas, porque se você não começar naquele dia, já vai começar a dar ruim. E não é assim. Isso acho que conversa bastante até com o quinto ponto, né? Que eu falei da gente separando, assim, uma grande meta ao longo do ano. E aí você pode pensar, então, no começo eu vou me matricular na academia, depois eu vou começar a comer fruta, depois eu vou tomar água. Então, uma meta grande, assim, você vai separando bloquinhos de 2 em 2 meses, por exemplo. A cada vez você conquistar um hábito e uma meta bem pequenininha naquele bimestre, que eu acho que volta muito num ponto que eu já falei aqui. Se você colocar 15 metas, nossa, eu vou ser uma nova pessoa, e aí logo em janeiro você não conseguir cumprir, pensando ainda mais que janeiro é um mês que geralmente a gente viaja, que ainda tem muitas festas, enfim, que é um mês mais difícil mesmo de cumprir esses bons hábitos. Em fevereiro você já fala, vou chutar o balde porque já não consegui em janeiro, agora que eu não consigo mesmo. Então é bem importante que você seja realista e paciente assim com você, sabe? Não precisar começar uma revolução na sua vida do dia 31 para o dia 1. A sétima dica eu chamei de metas de alegria, mas o que eu quero dizer é que você não precisa só colocar metas de ser uma pessoa produtiva, de ganhar dinheiro, de ser mais saudável, enfim. Nem toda meta ela precisa trazer esse lado performático. Acho que é importante a gente pensar também em metas de alegria. Então, uma das coisas, por exemplo, também que eu quero ano que vem é a questão de álbum de fotos. A minha filha já vai fazer 3 anos e eu não tenho um álbum de fotos da menina. Vai ser uma meta que vai me dar dinheiro, que vai ser um retorno, uma coisa? Não. Mas é uma meta de alegria, é uma coisa que eu quero fazer para minha família. Hoje eu me sinto frustrada por não estar fazendo e que eu sei que vai ser um tempo e um hobby assim que vai ser gostoso. Na hora de pensar nessas metas pro ano seguinte, também vai mesclando assim com coisas legais. Então, sair mais vezes com alguma amiga, fazer coisas assim que vão te deixar felizes e que são coisas boas, mas que hoje você não está conseguindo. Então nem tudo precisa ser 100% produtivo, mas trazer realmente essa paz e esses momentinhos assim de alegria ao longo do ano. A oitava dica é para você revisar suas metas ao longo do mês. Eu gosto de fazer como se fosse cada início de mês, né, final de mês, como se fosse um mini ano novo mesmo. Até comentei, né, que uma das ferramentas que eu mais uso no meu planner é essa revisão mensal. Eu gosto de pensar que as metas podem mudar ao longo do ano. A gente também não precisa ser tão cabeça fechada em relação a isso. Você pode mudar de emprego, ficar noiva, perder o emprego, qualquer coisa, né? Tudo pode acontecer em um ano. É legal que você vá revisando essas metas mês a mês, primeiro, para que se você estiver conseguindo fazer, você também ficar feliz e yay, né? Está dando certo, estou no caminho. E se você não estiver conseguindo, tem 2 pontos. Às vezes você precisa reajustar a rota mesmo, então não estou fazendo isso, sei lá, por preguiça, por não estou conseguindo fazer caber na minha agenda, preciso melhorar esse ponto da organização, alguma coisa assim. Ou
porque aquela meta não faz mais sentido. Então, talvez o melhor caminho é adaptar, né, mudar alguma coisa, ou cancelar essa meta, mudar completamente, porque aquele objetivo que você tinha lá em dezembro, janeiro, agora não faz mais sentido com a sua vida. E eu até falei pra vocês naquele outro vídeo sobre organização, eu vou deixar o card aqui em cima. Caso você não tenha visto, eu falo um pouco sobre organização com planner e agenda do Google, que justamente uma das ferramentas que eu mais gosto do meu planner é essa etapa de revisão mensal para entender ao longo, né, fazer como se fosse um mini ano novo, assim, a cada final de mês e começo do próximo, repensar assim, como eu fui no mês passado, como eu quero ser no mês seguinte e até pensar nisso com base nas metas que eu defini lá no início do ano. A 9ª dica é para você ter foco. Então, às vezes, ter menos metas é o melhor caminho. Então, focar em menos coisas para você conseguir cumprir o que você se propôs é muito melhor do que você fazer uma lista enorme de 1000 mudanças e no fim do ano só ter conseguido fazer 1 ou 2. Querendo ou não, 1 ou 2 mudanças já são muito boas, mas você vai ficar com a visão de que você falhou em outras 13. E eu queria muito fazer esse vídeo até para ajudar a tirar um pouco esse peso assim das metas de ano novo. Então, você não precisa pensar em coisas muito distantes da sua realidade ou coisas muito difíceis de alcançar. Vou contar um exemplo meu que eu acho que também vai ajudar a ilustrar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu percebo que muda muito o meu dia, assim, o tom da manhã pelo menos, é acordar antes da aurora e já acordar antes das crianças. Mas esse ano eu não consegui fazer isso na frequência que eu gosto. Geralmente à noite era o tempo que eu tinha para fazer o TCC, cuidar da casa, às vezes alguma parte do trabalho que ficou acumulada eu também ia trabalhar à noite. Eu dormia muito tarde e precisava acordar cedo e muitas vezes eu acabava acordando junto com a Aurora. E como eu vou ter um recém-nascido, vai ser mais difícil ainda acordar, já que eu não vou dormir durante a noite, né? Não tenho expectativa sobre isso. Uma coisa que eu tava pensando para tentar realmente ter uma rotina melhor e mais agradável, principalmente na parte da manhã, é revisar, assim, o que eu tava fazendo antes de dormir. E eu percebi que eu perdia muito tempo justamente nessa etapa. Então eu entrava no quarto falando, tô indo dormir. Beleza, mas aí eu começava a organizar a gaveta, guarda-roupa que estava acumulada, aí eu ia tomar banho, aí eu entrava no Instagram. Então assim, uma coisa que era para durar, sei lá, 20 minutos e eu estar deitada na cama, tinha dia que demorava mais de 1 hora e meia. Não necessariamente a meta de acordar antes das crianças vai funcionar, até por conta de toda essa rotina, né, que a nossa casa vai sofrer alterações com a chegada de um bebê. Mas se eu colocar essa meta de ter uma rotina melhor para dormir, eu sei que as chances de acordar melhor vão ser muito maiores. Não só porque eu vou estar mais descansada, porque esse tempo que eu perdia, né, bobeando, assim, guardando coisa da casa, enfim, que eu poderia estar dormindo, eu vou estar dormindo, mas até essas questões de qualidade de sono, não mexer no celular, enfim. Então, resumindo, ao invés da minha meta ser acordar antes das crianças, que não é uma coisa que eu controlo, minha meta vai ser passo a passo antes de dormir, que isso sim é uma coisa que eu posso controlar e que eu posso pensar assim, esquematizar. Então, eu vou entrar no quarto, aí eu não mexo mais no celular, eu não vou fazer tal coisa e eu vou fazer isso. Beleza? E aí, voltando para os pontos que eu já falei antes, né? Pensar todo dia, tô conseguindo cumprir? Eu não tô? Onde eu preciso melhorar? Eu acho que realmente isso que vai me ajudar a não colocar uma meta que não depende só de mim, mas justamente trazer isso só pra minha realidade. E a 10ª dica é, não sabe por onde começar, começa por um defeito. E eu falo isso porque imagina que você tenha mais 50 anos de vida e se a cada ano desses 50 você melhorar em um defeito, no final da sua vida você vai estar top demais. Então pensa assim, uma coisa que te irrita, ou que sempre reclamam de você, ou que já tá atrapalhando assim na sua rotina, né? Então vamos dar um exemplo aqui, sei lá, bagunça, desordem. No campo do trabalho, esse defeito da desordem, ele mostra onde? No campo da minha vida pessoal, a desordem se mostra onde? No campo dos cuidados com a minha casa, a desordem se mostra onde? É uma grande meta, né? Melhorar a ordem, um grande defeito, assim, que eu quero melhorar. E aí você dividir em pequenos hábitos para você desenvolver e ir melhorando um defeito, para você chegar no final de 2026 falando, eu melhorei na desordem, agora eu sou uma pessoa organizada. Bom, essas foram as minhas 10 dicas para você planejar suas metas de ano novo. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil. Queria muito ouvir de vocês se realmente esse vídeo ajudou. E se ajudou, não esquece de novo de curtir, de se inscrever para cada vez o canal crescer mais e a gente conseguir alcançar mais pessoas. Obrigada, feliz ano novo, beijo!